que essa alegria também contagie os irmãos esta noite. O Senhor está no nosso meio, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo por número 13, eu quero ler apenas o verso 9, mas após a leitura, se os irmãos quiserem manter as suas Bíblias abertas, será de muito proveito para o entendimento da mensagem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 9, os que encontraram confirmem com amém. Amém. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tome seu assento, em nome de Jesus. Queridos, capítulo 13, segundo Mateus, inicia com uma informação simples, rotineira no ministério de Jesus, porém, esta parábola, ou esse contexto, ganha destaque, porque resume muito bem o ministério de Jesus, as suas pregações, e nos chama a atenção a responder de forma positiva, ou da melhor forma possível, a palavra do Senhor. Mais uma vez, como em muitos dias, Jesus sai de sua casa, vai junto ao mar, uma multidão se ajunta ao seu redor, ele se põe em pé e começa a proferir algumas parábolas, a fim de revelar os segredos, os mistérios e as bênçãos do reino dos céus para os seus ouvintes. Porém, o texto vai nos dizer no verso 13 que Jesus está falando de muitas coisas por parábolas, ou seja, naquele dia Jesus separou para explicar não apenas mas alguns aspectos do reino de Deus, e todas as vezes que ele se reunia com uma multidão, ou uma multidão se reunia com ele se preocupava em pregar através de sermões para facilitar ou aflorar o entendimento daqueles que estavam lhe ouvindo. Então Jesus, falando de muitas coisas, ou seja, ele não está falando apenas de um assunto, de uma doutrina, a sua pregação ali abrange muitas áreas, mas ele introduz com uma que para mim se resume muito bem, o verso que lemos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A parábola que tem este versículo por resumo é a parábola do semeador. Então daí já temos a possibilidade de nos localizar porque Jesus termina com essa frase. O que Jesus queria dizer com quem tem ouvidos para ouvir? Haja vista que se terminasse aqui, talvez ficaria um pouco difícil o entendimento. Quem não tem ouvidos, ou quem não teria ouvidos, né? Jesus não está falando apenas da capacidade de audição, de escutá-lo, não. Porque Jesus não diz quem tem ouvidos que ouça. Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir, o que restringe nessa multidão. Ele está introduzindo ou selecionando no meio daquele grupo uns que têm, mas não para, e outros que têm e sim para. Uns têm ouvidos, porém não têm a capacidade de ouvir. E sim, esse é um conceito bíblico. Deus disse tanto ao profeta Isaías, quanto ao profeta Jeremias, quanto a Ezequiel, em diferentes momentos de seus ministérios, diferentes contextos. Mas, resumindo, ele disse a esses três profetas: eu estou enviando vocês a um povo de dura cerviz, de coração duro, que não querem ouvir vocês. A Jeremias, ele ainda foi mais específico, ele ainda disse, Jeremias perguntou: até quando eu vou pregar? Para quem que eu vou pregar? E Deus ainda disse a Jeremias: eu estou te enviando para um povo que tem ouvido, mas não está a fim de te ouvir. Não faz questão nenhuma de dar ouvido à sua palavra. Então sim, esse conceito é bíblico. Deus
costumeiramente abordava isso aos seus profetas, e Jesus está dizendo: sim, tem gente que tem ouvidos, tem gente que tem a capacidade auditiva, tem gente que está me escutando, mas não está me ouvindo, não está conseguindo me compreender, não está conseguindo entender o que eu estou falando. Mas a palavra que eu tenho a liberar hoje, Jesus está liberando essa palavra a uma multidão, e naquele dia Ele está chamando aqueles que têm ouvidos para ouvir, no meio de uma multidão que está desapercebida, no meio de uma multidão que não consegue, não está com o coração voltado a dar ouvidos à voz de Deus. Deus ainda consegue selecionar no meio de uma multidão um povo que tem ouvidos e está dizendo: fala, Senhor, porque nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Se o Senhor encontrar no nosso meio alguém que se encaixa nesse requisito, quem tem ouvidos para ouvir, não é apenas passar alguns momentos escutando, é estar atento à voz, atento à palavra, atento a tudo aquilo que Ele quer liberar ao nosso encontro, ao nosso coração. Então sim, o chamado é para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso seleciona, isso dá destaque, isso mostra para nós que se existe um grupo que tem ouvidos para ouvir, se isso é uma verdade, o contrário disso também é. Nem todos que estão ouvindo têm ouvidos para ouvir. Nem todos que estão escutando conseguem dispor o seu coração a fim de absorver o que Jesus está falando. E aqui se resume a parábola do semeador, porque de forma muito resumida eu te digo: um semeador sai a semear, ele tem uma qualidade de semente só. Ele vai dividindo essa semente em partes. Uma parte cai no caminho, outra parte cai entre pedregais, outra parte entre espinhos, e a quarta parte cai numa terra boa. É uma semente, uma qualidade de semente só, um semeador apenas. É a mesma fonte, a mesma qualidade de semente, 4 terrenos, porém desses 4 terrenos apenas um germina, frutifica, produz. E a pergunta que fica é: se é a mesma semente, se é o mesmo semeador, se ele está com a mesma intenção, por que uns conseguem produzir e outros não? Por que uma terra dá fruto e a outra não? Jesus resumiu no verso 9: nem todo mundo tem ouvido para ouvir, nem todos conseguem absorver o que está sendo dito. É parábola. Jesus não está falando de um semeador literal, Jesus não está falando de uma semente literal, Ele está falando de muitas coisas por parábolas. Então Ele está chamando a nossa atenção. A proposta aqui não é procurar ao nosso lado quem é terra boa e quem não é. A proposta diante dessa parábola é identificar em mim se eu sou uma terra boa ou não. Eu prego nessa noite a fim de resumir essa palavra, como você já conhece ela. Eu não quero apenas me ater aos detalhes dela, eu quero aplicar o conceito dela. Não, a proposta aqui não é identificar se o irmão do meu lado é uma terra que está cheia de espinhos, de pedras, ou à beira do caminho, ou se é uma terra boa. Não, Jesus está chamando a nossa atenção. Você tem ouvidos para ouvir? Porque se os nossos ouvidos não estiverem voltados para escutar e aplicar, absorver, entender, compreender o que Deus está falando, a semente será lançada, porém não responderemos de forma digna aquilo que estamos recebendo. Mas William, você não leu a parábola direito? Olha por que eles não germinam. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, vieram as aves. Está aí, ó, verso de número 4.
as aves, melhor dizendo, vieram e comeram a semente. Está aí. A culpa não é minha, então. O que eu posso fazer? A semente caiu na terra, no caminho, e antes de germinar, a ave veio e lhe arrebatou, tomou a semente de mim. A culpa é dela. A culpa é dessa ave que veio e roubou a palavra. Tem certeza? Eu não vou falar não, para você não achar que é minha ideia. Eu vou deixar Jesus falar. Capítulo 13, verso 19. Ele vai explicar a mesma parábola. Ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno. Está aí, William. Jesus acabou de falar. Veio o maligno. Calma, irmão. Não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Filha, não entendi. A culpa ainda é do maligno. É a ave que roubou a semente. Você tem certeza que foi a ave? É o maligno que pegou a palavra e não deixa eu entender. Tem certeza? Olha o que Jesus disse. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entendendo, vírgula, aí vem o maligno. O maligno só consegue ter acesso à palavra porque alguém recebeu a palavra e não a entende. William, me explique de forma lógica e simples o que está acontecendo. É beira de caminho e a terra do caminho é achatada, é dura. A terra do caminho é compacta e toda a terra compacta não consegue absorver o que é posta sobre ela. Então, por sua superficialidade, a terra não consegue absorver a semente, não entende. Já que é tão superficial, já que não tem espaço para a palavra entrar, o maligno observa e diz: não recebeu, então posso roubar. O maligno observa e diz: não entendeu, então posso arrebatar. O maligno observou e disse: essa terra não conseguiu absorver a palavra que foi liberada, então eu posso arrebatar. Então não, a culpa não é da ave, a culpa não é do inimigo, a culpa é nossa que somos superficiais demais para absorver a palavra do reino. Então, peraí, irmão Sebastião, deixa eu tentar aplicar de uma forma mais prática. Se nas próximas semanas, diante de uma programação que estamos prestes a entrar, diante de toda jornada de oração, de todo o preparo, se alguém entre nós não conseguir absorver as sementes que foram liberadas, a culpa não é do maligno, é a terra que é superficial. Já viu aquele crente que está há anos da igreja, mas não evolui em nada? A culpa não é do maligno. Ele vai insistir para você, perdoa a expressão, mas ele vai jurar de pé junto que a culpa é do diabo. Não é. Ele vai falar: não, pastor, não consigo, porque toda vez que eu tento, vem o inferno, vem os demônios, vem as manifestações, vem as hostes. Ele vai colocar a culpa em tudo que é mundo espiritual, mas a culpa não é do maligno. O maligno só vem onde ele tem legalidade. O maligno só pode roubar aquilo que está à sua vista. Se a palavra tivesse sido absorvida, o pecado não entrava. Se a palavra tivesse sido absorvida, o maligno não tocava. É por isso que eu gosto do salmista que diz: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se posso profetizar, eu profetizo. O diabo não vai ter acesso ao teu coração. O maligno não vai ter acesso à palavra que está sendo liberada. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, que guarde a minha palavra, que ouça. Por que uns conseguem germinar e outros não? Há quem diga até que Deus já predestinou uns para e outros para. Não, Deus escolheu esse aí para entender e aquele ali Deus chegou ao entendimento. Deus já determinou isso previamente. Não tem sentido ele lançar uma semente numa terra que ele sabe que não vai receber. Então, se já houvesse um predeterminismo aqui, se houvesse uma pré-escolha à disposição de ouvir ou não, se ele já tivesse dito: você vai ouvir, você não teria sentido ele lançar a semente a todos.
Consegue compreender isso aqui? Então, a partir do momento que alguém diz, não, é assim mesmo. Não, isso aí é porque não é dos escolhidos, não é dos determinados. Nada disso, irmão. Senão não teria sentido ele lançar a semente. Toda a semente que Deus lança no coração do homem, ele lança com a expectativa, mesmo já sabendo. Mas ele lança com a expectativa de que o homem o responda. Deus não desperdiça a sua palavra. Deus não desperdiça a sua graça. Porém, ele sabe muito bem o homem que vai aceitá-la e não. Por isso ele já está dizendo, tem gente que é beira de caminho. Porém, eu lanço a semente, graça. Vai receber? Não. Merece? Não. Conheço? Conheço. Mas mesmo assim, a semente está aqui. Se quiser se arrepender, a semente está aqui. Aleluia. Ainda dá tempo de se aprofundar. Ainda dá tempo de romper essa dureza de coração. Ainda tem semente, aleluia. A palavra ainda está sendo liberada. Mas William, o maligno não importa, o maligno. O que importa é se você absorve. Porque quando eu guardo a semente, o maligno não acha, o maligno não toca, o maligno não enxerga. Outra parte está em solo rochoso, onde a terra é pouca. Logo nasceu. Olha a decadência e a surpresa. Ele lançou no meio das pedras. A gente olha e diz, se na beira do caminho onde não tinha pedra não foi, na pedra então não vai. Aí piora, tem pouca terra. Ih, deu ruim, não vai. A gente olha, mas aí vem uma surpresa, né? Logo nasceu. Eu disse, rapaz, pensei que não ia. Pensei que não ia dar certo. A gente se surpreende com esse tipo de gente aqui. Essa parte da terra surpreende. Porque a gente fala assim, não vai dar. Isso aí pode, cheio de pedra na vida, cheio de coisa para resolver, tem pouca terra, pouca experiência, não vai. Mas daqui a pouco, bum. Logo nasce, já está pregando, já está cantando, já está evangelizando. Eita, que diferença! Mas aí o texto nos equilibra. Aleluia. Aí ele diz, visto que não tinha terra suficiente, não tinha terra profunda, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Aí você fala assim, pronto, aí o problema. O problema é o que, William? O sol, porque até o sol chegar, tinha germinado. Antes do sol aparecer, está escrito, nasceu logo, rápido. A resposta rápida, porém não definitiva. O texto ainda diz, não havia terra bastante, não tinha terra profunda, logo nasceu. Já germinou logo. Mas vindo o sol, esse é o problema, William. Se o sol não tivesse chegado, a semente não seria queimada nem secada. Tem certeza que o problema é o sol? William, o que é o sol? Jesus explica. Verso de número 21, ele diz que o sol é a angústia, a perseguição por causa da palavra. Então é tudo aquilo que vem após a palavra vir. Então, o que nós estamos falando? Daquele que germina rápido, que responde rápido, que evolui rápido, porém no momento da perseguição, no momento da angústia, ele para, ele logo se ofende, diz Jesus. Eu gostei dessa expressão. E quando ele vem, ele recebe a palavra, ele vai, ele responde, mas quando vem a perseguição, ele fica todo ofendido. Na mesma velocidade que ele germina, ele para. Logo se ofende. Na mesma velocidade que ele quer, ele não quer mais. Na mesma velocidade que ele pede a oportunidade, ele entrega a carteirinha. Na mesma oportunidade que ele diz, Senhor, me usa, ele diz, não quero mais, Senhor. Mas aí está aqui o problema. A perseguição, a angústia. Porque antes do sol chegar, estava germinando. E se eu te falar que o problema não é o sol? Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. Eu vou ler. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. A perseguição veio por causa do que, irmão? Você consegue entender isso aqui? Isso encaixa no teu coração? Ou isso é muito diferente de um evangelho que estão pregando por aí?
estão dizendo que não, depois que recebeu a palavra vai ser só paz. Depois que recebeu a palavra é só bênção, só vitória. E se eu te falar que existem perseguições que só vêm por causa da... E a minha pergunta é, está pronto para continuar firme quando a perseguição vier? Está pronto para continuar? Nós sabemos que a palavra, ela faz germinar, ela faz crescer, mas também ela atrai a perseguição. E a minha pergunta é, está disponível, está pronto, está preparado para quando a perseguição vier, ou vai largar tudo logo depois? E se eu te falar que o problema não é o sol, Jesus falou, não tem raiz em si mesmo. A terra é pouca. Então o problema não é o sol escaldante, o problema sou eu que sou superficial e inconstante demais. Não tem raiz em si mesmo. Vai no vento de doutrina de qualquer um. É igual piolho na cabeça de quem passa. Pastor fala aquilo, ele diz é isso. Chega em casa, ouve aquele influenciador, ele diz é isso. Domingo está aqui, ouve um líder, chega segunda na escola, o professor de sociologia falou qualquer coisa estranha, ele vai. Não tem raiz em si mesmo. É por isso que nós estamos vendo, infelizmente, uma geração que nasce logo, mas se ofende muito rápido. Uma geração que germina com velocidade, mas não é constante na sua produção. Quando você olha e diz, ah lá, nasceu, quando tu vira, cadê? Mas não estava pregando essa semana. Eita glória. Meu Deus do céu. Semana passada estava lá no show da Bruna Carla, agora no show do Xamã. A revelação como vem, né? Dá pra... De um dia para o outro muda assim. Por quê? Porque quando o sol vem, ele murcha. Quando a perseguição vem, ele para. Que o Senhor guarde o nosso coração. Porque merece, eu vou repetir isso aqui, merece não. Ele conhece a inconstância, conhece, mas mesmo assim ele está dizendo, se forçar um pouquinho, se aguentar um pouquinho, nem esse sol vai impedir você de germinar. Se aguentar mais um pouquinho, mas o ilha e as pedras, não importa as pedras, e o sol não importa o sol, aquele que busca se enraizar na palavra, pode vir sol, pode vir chuva, pode vir neve, pode vir o que for, ele permanece em Deus. Eu profetizo que não seremos como meninos inconstantes. O Senhor está firmando-nos na sua palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que se enraize na palavra. A culpa não é do sol, nem das pedras. Somos nós que precisamos ser mais profundos, se enraizar na palavra que temos ouvido. Mas aí vem a terceira parte, entre os espinhos. A gente já chega com aquele coração, não deu certo no caminho, não deu certo entre as pedras, mas entre os espinhos talvez, né? Cresceu entre os espinhos. Olha que poderoso, irmão, o poder da palavra. Crescer entre os espinhos, isso é forte. Porém o texto diz que os espinhos também cresceram e sufocaram a semente. Aí tu fala assim, como que eu vou produzir? Olha quanto de espinho tem aqui. Mas aí o que Jesus falou do espinho me preocupou, irmão, porque bateu, confesso que bateu. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, ele ouve. Lembra que a semente cresce? Mas olha como é que Jesus conclui, verso 22. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Aí a palavra fica infrutífera. Eu não sei se você entendeu, mas eu disse que a semente germinou. A semente cresceu. A terra fez a semente germinar. A terra liberou nutrientes para a semente. Respondeu muito bem. Porém, a mesma terra que fez a semente crescer deu força para o espinho. Então a culpa também não é do espinho.
Porque na mesma terra que está crescendo uma semente boa, está crescendo espinhos também. E William, o que é o espinho? Prazeres desse mundo. Jesus disse, sedução das riquezas. Cuidado pelo mundo. Que coração é esse? Que quer a palavra, que responde a palavra, porém paralelamente também aos prazeres do mundo. Aí o que acontece, William? Já que a terra está também dando nutrientes ao espinho, o espinho sufoca a palavra. Aí ela fica infrutífera. Ela não é, ela fica, diz o texto. A palavra não faz efeito num coração que ama mais o mundo do que a palavra. É isso que Jesus está dizendo. Se teu coração está mais voltado para os prazeres e riquezas deste mundo, os prazeres serão mais fortes do que a palavra. É por isso que Jesus fez questão de dizer a nós que o mundo nos odeia, porque fomos tirados dele. Não pertencemos a ele. Já que não pertencemos a ele, se cumpre o que João nos orientou, queridos, não amem o mundo, nem aquilo que no mundo há. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, nosso coração não pode amar o mundo, porque Jesus disse, eu vos tirei do mundo. Então, se o nosso coração ama mais o mundo que a palavra, o nosso coração não conseguirá produzir ou responder positivamente a tudo que Deus está pondo em nós. Ele está investindo em nós. Por que muitos são abastecidos por Deus, mas não conseguem germinar, não conseguem frutificar? Seus corações estão dando nutrientes a espinhos. Seus corações estão amando mais o mundo e a palavra se torna infrutífera. A nossa carne está mais forte do que nosso espírito. A inclinação para o mal está mais forte do que a inclinação para o espírito. E essa guerra é incessante, irmão. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Não tem como crescer na mesma terra a palavra de Deus e os espinhos. A carne e o espírito não conseguem coexistir. Consegue entender isso? Ou a tua vida vai ser voltada para Deus, ou será voltada para o mundo. Ou você serve ao Senhor, ou serve a Baal. Ou você ama um e aborrece o outro. Da mesma fonte não tem como jorrar águas diferentes. Ou é Deus, ou é Mamon. Ou é do lado de dentro, ou é do lado de fora. Ou é a palavra, ou os espinhos. O coração do homem não pode ter espaço. Deus não divide espaço com ninguém. Ele é único, ele é a prioridade, ele é quem tem o direito de primazia do nosso coração. Ei, querido, se ainda há um espinho aí que está roubando a força da palavra, em nome de Jesus, arranca esse espinho, corte pela raiz, deixa a palavra germinar. Não há espaço para dois senhores. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Por vezes chegamos nesse ambiente, querido, e dizemos, Deus não está fazendo nada, não está acontecendo nada, essa palavra não tem poder, está infrutífera. Será que é a palavra? Ou somos nós que estamos inclinados aos espinhos? Verso de número 8. Mas enfim, finalmente, caiu uma boa terra e deu fruto. Que o Senhor encontre no nosso meio uma boa terra. Tem muita gente superficial aí, irmão? Tem. Tem muita gente inconstante por aí? Tem. Tem muita gente inclinada ao pecado? Tem, mas ainda tem uma boa terra.
E quando a gente pensa que a semente acabou por causa dos outros, a gente percebe que ainda tem uma parte da semente. Porque se tem uma boa terra, também tem semente. Se tem semente é porque tem uma boa terra. E a notícia do céu para nosso coração aqui nessa noite é: eu ainda tenho semente para liberar. Onde está o teu coração? Eu ainda tenho graça para liberar. Eu ainda tenho presença para derramar. Eu ainda tenho a bênção para deliberar. Se existe ainda uma terra boa, eu vim te dar uma notícia: ainda tem semente do semeador. Ele está procurando uma boa terra, e se ele encontrar o nosso meio, ainda tem semente, ainda tem semente, ainda tem semente. O Deus que nos conhece insiste, não desiste, não nos abandona. Ele reservou uma porção para nós. O semeador que conhece o coração e o íntimo de cada terra está olhando para nós e dizendo: eu te conheço, e por te conhecer eu tenho uma porção nova para liberar. Eu conheço o teu coração, e por graça eu ainda tenho uma semente reservada para ti. Eu sou aquele que afugenta as aves, eu sou aquele que tira as pedras, eu sou aquele que corta os espinhos. Prepara uma boa terra, porque ainda tem semente. A notícia que eu dou no mundo espiritual é: a minha geração não está perdida, o povo de Deus não está perdido, ainda tem uma boa terra. E se tem boa terra, se prepare, irmão, o semeador vai liberar sua semente. O semeador ainda, levante a tua mão aí, vai. Eu quero profetizar em nome de Jesus: é tempo de uma nova porção, é tempo de sementes novas, é tempo de produzir, é tempo de frutificar. O semeador ainda tem semente. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. Tem semente aí ainda, tem semente. Tem um coração disposto a ouvir ainda, tem ouvidos para ouvir. O semeador está procurando uma boa. Muitos se fizeram como beira de caminho, deixaram o maligno arrebatar a semente que receberam. Muitos se fizeram como pedregais, permitiram que o sol secasse, queimasse, murchasse a semente que receberam. Outros, por amar mais o mundo do que a Deus, viram a semente ser sufocada. Mas ainda existe um remanescente, ainda existe um povo preservado, onde o maligno não pode tocar, onde as aves não têm acesso, onde as pedras não imperaram, onde o espinho não cresceu. Ainda tem, por graça e por misericórdia. Deus disse para Elias: tem 7.000 que não se dobraram. Por graça e por misericórdia, Jesus disse à igreja do Apocalipse, tendo pouca força, não negastes o meu nome. Por graça e por misericórdia, Jesus disse à mulher samaritana: a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores ainda vão adorar em espírito e em verdade. Se tem boa terra, ainda tem uma boa semente. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, porque os tais Ele procura. Se Ele nos procurar hoje, será que Ele nos encontra? Se Ele passar em nosso meio hoje, conhecendo o íntimo do nosso coração, será que Ele vai encontrar alguém dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu ainda quero essa boa semente? Você pode fechar os seus olhos por alguns segundos. Bendito seja o nome.